Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Vozes da Comunidade. Eu sou a Sara e hoje nós temos um tema de muita relevância, porém que ainda é pouco debatido. O trabalho análogo à escravidão contemporânea e a atuação da Clínica de Uberaba no apoio às vítimas e na reintegração social. Eu sou Vitória e apesar de se parecer um problema do passado, infelizmente o trabalho escravo ainda existe no Brasil e afeta milhares de pessoas, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade. Para enriquecer essa conversa um pouco mais, nós recebemos a advogada, a doutora Nayara, que autorizou a gravação dessa entrevista e que atualmente é coordenadora da Clínica em Uberaba e tem um papel fundamental no combate à situação. Muito obrigada, doutora, por aceitar o nosso convite. Agradeço o convite, muito obrigada, meninas. Bom, antes de falarmos da clínica, a gente precisa entender o que é o trabalho escravo no Brasil hoje, né? Apesar de parecer um problema do passado, milhares de pessoas ainda são submetidas às condições degradantes de trabalho. E para quem está nos ouvindo, não são aquelas situações em que o trabalhador é, por exemplo, impedido de sair, dorme no local de trabalho, recebe em comida ou em pagamento de dívidas. Então, o trabalho escravo contemporâneo, ele está configurado, né, no Código Penal, no artigo 149, e ele se configura a partir do momento que o empregado ele é sujeito a condições degradantes, jornadas exaustivas, ou o que era outra coisa? Pode parar. Tá. O trabalho escravo no Brasil hoje, ele configura quando o empregado ele é submetido a jornadas exaustivas, trabalhos forçados e condições degradantes. E ele é tipificado lá no artigo 149 do Código Penal, constitui crime, além de uma afronta, né, à dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais do trabalhador. Perfeito. Repete a pergunta e não. Tá gravando agora? Doutora, como que nós podemos diferenciar a exploração trabalhista comum do trabalho escravo? E quando as vítimas elas conseguem pedir ajuda, quais são os maiores desafios que elas enfrentam? A exploração trabalhista ela acontece a partir do momento que você tira do empregado os direitos básicos, como a anotação da CTPS, jornadas, o cumprimento dessas jornadas, né, 8 horas diárias, 44 horas semanais, não recolhimento do FGTS, não pagamento de INSS, isso daí já é uma exploração do trabalhador. Já o trabalho escravo, ele é diferente porque ele reduz a pessoa a condições muito degradantes, que é a maior configuração que nós temos hoje, que são condições, as pessoas são levadas para o seu local de trabalho e não tem água potável, não tem banheiro, não tem saneamento básico, não tem cama para dormir, muitas vezes eles dormem no chão, a comida é de péssima qualidade, aí sim configura o trabalho análogo à escravidão. E agora, os maiores desafios são as denúncias. Então, por isso que a gente sempre insiste muito que sejam feitas denúncias pelos meios, né, que depois nós falaremos aqui e deixaremos disponíveis, para que a Auditoria Fiscal do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho consiga chegar a essas pessoas e devolver a dignidade para elas. Uhum. É um pouco da insegurança, né, do medo de falar. De denunciar. Uhum. Agora vamos falar um pouco sobre a clínica, que é a referência aqui na cidade. Doutora, como surgiu a ideia de criar essa clínica de combate ao trabalho escravo em Uberaba? A nossa clínica ela é uma parceria com a UFMG. Então, a Universidade Federal de Minas Gerais nos propôs essa parceria junto à Unipac, e aí nós trouxemos então a clínica para cá. A clínica funciona da seguinte forma: nós recebemos eventualmente, caso tenha alguma denúncia, nós podemos receber e repassamos para a Auditoria Fiscal do Trabalho. Mas nós damos assistência jurídica integral e gratuita para as pessoas resgatadas, que fique claro que são só mesmo as pessoas resgatadas que nós fazemos esse trabalho. Vez ou outras, nós acompanhamos essas operações, então nós vamos até os locais onde há denúncia, com a Auditoria Fiscal, Ministério do Trabalho, Polícia Federal e todas as instituições envolvidas. Então a gente acompanha desde o processo do resgate até o pós-resgate. Então, eu acho que foi um ganho muito significativo, né, tanto para a cidade quanto para a instituição de ensino. Com certeza. Quais são os serviços que vocês oferecem lá na clínica? E de que forma que a equipe atua junto com as vítimas?
Então, nós atuamos tanto, né, no resgate quanto no pós-resgate. Então, nós fazemos toda essa orientação dos direitos trabalhistas. Caso seja necessário, nós ingressamos com ações. Então, por exemplo, há alguns dias nós propusemos uma ação coletiva. Foram 29 trabalhadores que foram resgatados e eles não tiveram todos os seus direitos assegurados, principalmente a indenização por danos morais. Então, nós ingressamos com essa ação por esses 29 trabalhadores para pleitear essas indenizações. Nós não temos uma equipe multidisciplinar, mas nós contamos com a ajuda de um programa que chama Caminhos do Trabalho, e eles têm essa equipe multidisciplinar. Então, quando precisa, nós encaminhamos esses trabalhadores, eles recebem atendimento psicológico, médico, para que seja feito laudos, caso precise emitir CAT, da entrada de algum benefício no INSS. Então, nós temos essa parceria. Certo. Vai continuar. Não, então, é você. Quais são os serviços que você oferece? Doutora, além de ajudar diretamente as vítimas, a clínica também tem algum impacto na comunidade? Como que a senhora avalia esse projeto na comunidade? Então, na comunidade, nós temos a seguinte atuação. Também, né, como nós temos essa parceria com a FMG, então eles desenvolveram lá a clínica nas escolas, e aí nós trouxemos também para a nossa clínica. Então, eu levo os acadêmicos, nós vamos até as escolas, falar com os adolescentes, ou mesmo crianças. Geralmente, nós pegamos ali o pessoal do ensino médio, para a gente já falar sobre a questão do combate ao trabalho infantil e a configuração do trabalho de escravo contemporâneo. Então, a gente vai dar palestra, leva todas essas informações, os meios de denúncia, que é uma forma, né, de divulgar tanto o nosso trabalho quanto o conhecimento, porque às vezes muitas pessoas estão submetidas ao trabalho análogo à escravidão, mas não têm esse conhecimento. E qual é o papel da sociedade civil, do governo? Perdão, gente. Eu não entendi a sociedade civil. Civil, né? E qual é o papel da sociedade civil, do governo e das empresas no combate do trabalho escravo? O que a gente espera da sociedade civil é que sejam feitas denúncias, né? E é uma forma da própria sociedade fiscalizar. Então, nós temos, por exemplo, o conhecimento, todo mundo tem o conhecimento do resgate da Madalena, né, há alguns anos, e só foi possível porque o vizinho denunciou, e aí a auditoria fiscal conseguiu chegar até lá. Porque, às vezes, os próprios trabalhadores fazem a denúncia. Outras vezes, depende de alguém que está de fora, olhar aquela situação e fazer a denúncia por aquela pessoa que às vezes não tem coragem ou nem entende que está sujeita ao trabalho análogo à escravidão. Está preso, né, e não consegue sair para poder denunciar. Sequer para denunciar, sim, né? Então, nós sabemos que há essa possibilidade. Já a questão do governo? Das empresas, do governo e das empresas. Em relação ao governo, o que a gente espera das autoridades, principalmente da administração pública? Que sejam feitas políticas públicas, principalmente para o pós-resgate. Porque um problema que às vezes a gente analisa e que existe é porque as vítimas são resgatadas e aí depois o que ser feito para que não haja aquela revitimização e eles acabam voltando para aquele mesmo estado. Então, a importância do Estado, né, do governo em si, é que sejam feitas políticas públicas que atendam essas pessoas que são resgatadas. Uma forma de reinserção no mercado de trabalho, uma profissionalização, algo que possa agregar e possa facilitar a vida dessas pessoas resgatadas. E no tocante às empresas, a gente sempre espera, né, que as empresas, enquanto empregadores, que elas cumpram seus deveres, né, trabalhistas, que dê toda assistência para esses trabalhadores e observe realmente tudo que a Constituição assegura, tudo que os direitos trabalhistas assegurem. Eu acho que essas políticas públicas são essenciais para garantir um mínimo, né? Porque se o trabalhador estava naquelas condições, quando ele sair, ele vai estar pior ainda, porque ele não vai ter casa, não vai ter como ter a sua vida de volta, sem um empurrãozinho, né? Isso, sem uma forma de reinserção nesse mercado de trabalho de forma digna, né? Sim. Porque, assim, às vezes a gente vê, isso acontece muito no meio rural, as pessoas saem de seu
do seu lugar, né, da sua morada, e são aliciadas para ir trabalhar em outro estado, em outro local. E depois, acaba que elas não têm condição de retornar para a sua cidade de origem, né? Então aí é onde, obviamente, a auditoria consegue fazer isso, porque é um dos requisitos, né? Quando há o resgate, eles dão toda essa assistência, inclusive faz o empregador levá-los para a sua cidade de origem. Só que quando isso não acontece, e o trabalhador mesmo, ele prefere ficar onde ele já está, por N motivos, é preciso que tenha ali um suporte para ele permanecer, começar a trabalhar, ganhar seu dinheiro e ser livre, né? Perfeito. Para quem vai nos assistir, qual seria as formas práticas de colaborar com a causa do trabalho análogo à escravidão? Fazer denúncia. Então, assim, é muito importante que a população tenha conhecimento das formas de denúncia, dos meios para fazer essa denúncia, a fim de que a Auditoria Fiscal, o Ministério Público do Trabalho, consiga chegar até essas pessoas que estão sujeitas a essas condições análogas à escravidão. Essas denúncias, elas são anônimas? Pode ser feita de forma anônima, pode ser de forma não anônima, né? Uhum. Porque muitas pessoas têm receio, né, de que fiquem sabendo que foram elas que denunciaram. Então, por isso que há essa possibilidade do anonimato. Então, tem que ficar muito claro que realmente não consta nenhum dado da pessoa que está denunciando. Então, pode denunciar sem medo algum. É muito importante que seja feito. Gente, eu vou interromper só para perguntar quanto tempo tá aí. Ah, tá. Porque senão eu ia entrar nessa questão da denúncia. Tipo assim, qual que seria, depois da denúncia, qual seria o passo a passo para dar tempo? Mas se tá no tempo, então eu sigo aqui, ué. Tá. E após ser feitas essas denúncias, qual seria o passo a passo de vocês? Assim que são feitas as denúncias, né, ou para a Auditoria Fiscal do Trabalho, ou para o Ministério Público do Trabalho, até mesmo para as autoridades policiais, ou para a nossa clínica, a auditoria, né, forma uma força-tarefa, eles têm o grupo móvel e vão até o local para fazer o resgate. Então, eles chegam, observam as formas que esses trabalhadores estão inseridos, o local, eles vão até o local que eles dormem, que eles moram, não só no ambiente de trabalho. Então, é feito toda uma análise no conjunto. Então, nós já acompanhamos, salvo engano, 3 ou 4 resgates de trabalhadores rurais. Então, a gente chega na frente de trabalho, né, deles, vê a situação com que eles estão lá, se tem banheiro, se tem água potável, se tem um lugar para eles almoçarem, lugar para armazenar comida, que é o que nós mais encontramos, né, quando são feitos esses resgates, que são as condições degradantes. Então a gente chega lá, não tem banheiro químico, esses trabalhadores têm que ir até o mato para fazer suas necessidades, não tem água potável para eles, fresca, então a água que eles levam 5 horas da manhã, ela tem que durar até o final da tarde, ou se caso esquentar ou acabar, eles ficam sem água. Então geralmente eles não repõem essa água. Não tem lugar para eles se alimentarem, eles têm que sentar no meio da fazenda e comer aquela comida que eles levaram 4 horas da manhã, e muitas vezes, meio-dia, essa comida já está azeda. Então, aí a auditoria vai, faz esse resgate. Nesse momento, esses trabalhadores têm que parar. É imperioso que isso aconteça. Então, eles param de trabalhar, são levados para o lugar que eles moram, que eles vivem. Geralmente são alojamentos, em que ficam muitos trabalhadores. Aí é feita uma análise das condições desse alojamento, que a gente chega lá, nos deparamos sempre com, assim, se você pegar as fotos de vários resgates, parece que é Ctrl+C, Ctrl+V, porque geralmente é isso que acontece. Você chega lá, eles não têm cama, o banheiro, às vezes, não tem um chuveiro, é só um cano que sai água, não tem água quente. Então, assim, é uma condição degradante mesmo, que você olha para aquilo e não tem como você falar assim, não, isso daqui não é um trabalho análogo à escravidão. Então, aí a auditoria vai, observa tudo isso e começa a parte burocrática, emite seguro-desemprego para esses trabalhadores, fazem o empregador levá-los para a cidade de origem quando eles não são do local onde eles estão prestando serviço. Então, tem todo esse trabalho, essa força-tarefa. Uhum. Quais são os meios de denúncia? Nós temos, pode entrar pelo Sistema IP, o Disque 100, entrar no site do Ministério Público do Trabalho,
e tudo é feito de forma totalmente anônima, né? Então eu reafirmo que é de forma anônima, para que as pessoas possam ter essa tranquilidade e se empenhar em fazer essa denúncia para que as autoridades cheguem até esses empregados que estão sendo submetidos a essas condições. Perfeito. Bom, infelizmente estamos chegando ao fim do episódio e hoje aprendemos muito sobre o trabalho escravo contemporâneo. Eu vou refazer a pergunta. Tá. Bom, infelizmente estamos chegando ao fim do episódio e hoje aprendemos muito sobre o trabalho escravo contemporâneo e conhecemos de perto o trabalho da Clínica de Uberaba na luta pela reintegração social das vítimas. Nós queremos agradecer muito a doutora Nayara pela participação, por compartilhar a sua experiência conosco. Estamos à disposição para qualquer ajuda e muito obrigada. Eu que agradeço. É muito importante, né, que a gente sempre fale sobre esse tema que nos é tão caro, porque embora formalmente, né, a escravidão tenha sido abolido lá em 1888, ela ainda é uma constante, tanto é que a gente fala que não é um trabalho escravo, é análogo à escravidão, porque as condições são quase as mesmas. Então é importante que a sociedade faça essa denúncia e que nós cheguemos até essas pessoas que precisam. Eu que agradeço, muito obrigada. A você que nos acompanha, deixamos aqui um convite para seguir a clínica nas redes sociais. Qual que é o Instagram? O Instagram é CCT Unipac Uberaba, que é Clínica de Combate ao Trabalho Escravo, Unipac Uberaba, e lá você consegue acompanhar nossas ações, né, tudo que a clínica faz, e pode também ser uma forma e um meio de denúncia. Espero que esse episódio sirva para refletir sobre os hábitos de consumo e sobre o trabalho escravo também. Escolher produtos... Não? Não, tá certo, perdão. Escolher produtos e empresas que respeitam os trabalhadores é também uma forma de combate ao trabalho escravo. Até o próximo episódio de Vozes da Comunidade.